Curso de HTML, CSS3, aula 69. Nós vamos discutir aqui e mostrar como que são feitos os efeitos quando você tem movimento em um fundo. Prestem atenção aqui, ó. O trem está andando para frente a uma velocidade compatível com a do fundo e aqui com a do piso, ou seja, o piso e o trilho do trem. Existe uma pequena diferença entre essas velocidades e nós vamos ver aqui como que isso é ajustado para dar essa ideia de movimento. Bem, isso aqui é composto de 3 peças. O piso, né, que ele chama de foreground, a parte mais da frente do cenário. O fundo, correto? O background é onde roda um cenário, né? E o cenário do fundo é o que roda menos, tá? Vocês já devem ter notado isso quando vocês estão andando na estrada, tá? O que está mais longe se movimenta pouco, né? E a terceira peça é o trem, evidentemente. Correto? Então, vamos ver como é que esse movimento é feito. Deixa eu tirar esse overflow aqui da janela do filme, né? O display do filme, para vocês verem o que acontece sem esse overflow e como é que as peças estão posicionadas. Vejam. Isto aqui é o real. Não estou escondendo nada de vocês. Então, olha só. O piso é atravessado pelo fundo. Estão vendo? O piso termina aqui, tá? O fundo vem de lá e termina aqui. Então, eles se atravessam em uma janela, né? Uma janela que fica aqui no meio, em que o fundo não movimenta mais para sair fora da janela, nem o trem avança demais para sair da janela e nem o piso, chamado aqui de foreground, não recua demais de forma a sair da janela. Então vamos voltar com o nosso overflow aqui para ver. Lembre-se que esse efeito está sendo mostrado em uma janelinha no centro da tela, né? Mas nos joguinhos ele ocupa a tela inteira. Aqui foi mostrado assim, de forma que eu pudesse mostrar para vocês o overflow. Tá bom? Então vocês já viram as 3 peças, vão refrescar a mente de vocês. Piso e o trilho, o fundo e o trem. O nosso objetivo é mais o trem, tá? Então são 3 peças. Então vamos lá e vamos entender aqui este código, tá? Ele começa com a janela Content, que é a janela que eu digo de mostração, com altura 200 e largura 200. Aqui eu ampliei demais a tela, tá? E eles estão aqui, ó. A Content é a janela mais interna, mais externa, que envolve nossos 3 elementos. Então, aqui está a janela Content, né, 200 por 200, né, Overflow Hidden, com os 3 elementos. Tudo muito tranquilo, né? O background, o trem e depois o foreground, a parte mais da frente, que seria o trilho, né, o piso onde o trem está andando. Tá certo? Todas elas são PNG com transparência, evidentemente, tá? O fundo é que não, né? O fundo não tem transparência, apesar de todos serem PNG, tá? PNG. Então, agora nós temos que ver como é que essas peças
se movimentam e qual a posição inicial, tá? Então, o background, o fundo, né? Vamos comentar aqui para vocês guardarem e aí eu vou jogar o fonte lá no GitHub já com esses comentários, tá? Background se refere ao fundo. Trem, mesmo para quem não sabe inglês, é o trem. É o móvel, tá? E o foreground é a frente, né? A parte mais da frente da animação, tá certo? Aí a gente vê em qual posição inicial 2D ele foi colocado. O fundo foi colocado no 0, tá? E ele vai ter uma animação. O trem foi colocado em menos 440, tá? Bem lá para trás, em relação ao fundo. E a frente foi colocada mais ou menos no meio dos dois. Se vocês quiserem ver aqui, vou novamente comentar o hidden para vocês conferirem essas posições. Você sempre precisa mexer muito, né, para vocês entenderem. Então, olha só. Realmente, né, vamos conferir as coordenadas, tá? O fundo, ele começou de 0, tá? Aqui seria o 0. Vamos ver o trem. Ele começou de menos 440. Ele começou bem lá atrás, ó. Olha lá. Ele veio lá de trás. E o fundo, reparem, ó. O fundo não veio tanto de trás. Veio da metade do comprimento do trem. Tá? Correto? Então ele veio de... O fundo aqui, ó. O fundo veio de 0, o trem veio de menos 440 e a frente, como eu mostrei, veio mais ou menos da metade. Tá? Metade do comprimento do trem para trás. Correto? Então o trem é aquele que vem mais de trás. Porque nós vamos ter que ver o quê? A frente do trem passando. Vamos repetir o movimento. Estão vendo? A janela começa mais ou menos aqui, ó. E a frente do trem foi vista. Positivo? Ainda não vou fechar a janela, não, para vocês terem a noção. Bem, agora vem a animação. Então, as animações estão com nomes óbvios. O background, o fundo, o shift. O trem é o trem shift. E o foreground, que é a frente, é o foreground shift. Então, aqui eu estou relembrando, ó. O fundo iniciou de 0 e vai avançar para 80, ó. O fundo. O fundo anda devagar, ó. E até avança pouco. Estão vendo ali, ó? Olha o avanço dele. Muito pouco. É isso que dá a velocidade. A velocidade aqui não é dada pelo tempo, não. A animação dos 3 foi definida aqui, é 4 segundos. É igual para os 3, tá? Essas aqui são as 3 animações. Elas têm tempo igual. O que varia é o deslocamento. Quem aí lembra de física, a fórmula da velocidade é distância sobre tempo. Se o tempo é o mesmo, né, eu tenho que variar a distância para variar a velocidade, tá? Maior distância percorrida, maior velocidade. Então, o background ele avança de 0 para 80. Diferença 80. Anotei todas as diferenças aqui, tá? O trem iniciou de menos 440 e vai até 140. É o mais veloz da história, tá? E o trilho, a frente, o foreground, avançou de menos 200 para 400, ou seja, diferença 190, né?
pouco mais da metade do deslocamento aqui do trem. Compreenderam como que é feita a animação? Né? O fundo se move lentamente, porque sempre o que está mais longe é mais lento. Tá? O trem, que é o nosso interesse, é o mais rápido. Né? E a parte que se move para trás, o trilho, chamado de foreground, né? Se move mais ou menos em 60%. 190, que é 200, é uns 60% de 66, né, por cento da velocidade do trem. Positivo? Essa é a nossa situação. Problema aí de movimento e deu tudo certinho, tá? Muito simples, ó. Então, novamente, descrevendo o geral do fonte, né? Janelinha, as três partes, né? Onde é que elas começam e suas animações. Depois, a descrição da animação, né? As três aqui, com as diferenças de movimento. Só tem transform e translate. Translate de X é simplesmente um move, corresponde a um move da figura, da tirinha. Tá ok? E aqui embaixo, uma div que contém todas as partes em forma de janela, né? Pode ficar uma debaixo da outra, porque o que determina como é que essas partes se comportam são as posições. Então, vamos voltar aqui com o overflow para nos despedir aqui do nosso exemplo. Tá? Este efeito é conhecido como paralaxe, tá? Paralaxe. Partes se movem cada um em uma direção com velocidades diferentes. Tá certo? Então, muito obrigado pela sua atenção e paciência. Esse é o final da aula 69.